Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos estudantes do curso de Desenvolvimento de Sistemas no Instituto Federal de Roraima. Eu sou da Nabor. Eu sou Paulo Simões. A gente está apresentando sobre o trabalho de evolução dos computadores. Eu vou começar abordando um pouco sobre o nosso objetivo, né? O objetivo desse trabalho é apresentar e retratar um pouco sobre a história dos computadores, seu desenvolvimento, desde o primeiro computador, considerado o primeiro computador, até os dias atuais. E a sua jornada até hoje em dia. Eu vou começar falando sobre nossos índices, né? Para Uhum. acompanharem, que é o primeiro vai ser o Abaco, seguido de Pascal e Babbage, depois da primeira, a quinta geração, as considerações finais e abordar um pouco sobre o Sputnik e a ARPANET. Vou começar com o Abaco. O Abaco foi um objeto desenvolvido para substituir o cálculo nos dedos, né? O famoso cálculo nos dedos. É, foi um objeto criado aproximadamente por volta de 5.500 a.C., ou antes da Era Comum, como muitos dizem. Esse ábaco em cima do slide, na parte de cima, é um ábaco é o que representa o russo. Esse ábaco russo, esse modelo aí, a maioria dos ábacos tem esse design. São dispostos em várias varetas, cada uma representando as unidades, dezenas, centenas e assim por diante. Cada vareta dessas tem bolas ou discos, pode ser o que for, para representar as unidades, né? Que podem deslizar livremente por essas arestas, por esses, por esses ferros, para poder auxiliar na conta. E embaixo temos um exemplo do ábaco mesopotâmico, era confeccionado em pedras ou em metais, placas de metal, e eram feitos furos assim na vertical nele e colocado esferas para poder deslizar entre essas frestas, para poder fazer os cálculos. E em alguns modelos eles conseguiam fazer até multiplicação e divisão, mas em sua maioria eles faziam mais soma e subtração. Agora falando um pouco sobre o Pascal. Pascal foi um matemático, cientista, entre outras coisas, que para auxiliar seu pai no trabalho dele, o pai dele era um cobrador de impostos no reino de Hoenn, e para auxiliar seu pai, ele criou essa máquina com o intuito de fazer somas de multiplicação, divisão, subtração e adição. Só que a máquina que ele desenvolveu só fazia adição e subtração. Ele desenvolveu, ele foi desenvolvido, né, para auxiliar nas contas, só que o valor não era muito acessível, por isso não foi muito vendido, muito comercializado. E ele acabou fazendo só 20 exemplares dessa máquina pascalina. Ele desenvolveu essa máquina por volta de 1642. Agora abordando um pouco sobre o Babbage. Babbage criou duas máquinas muito importantes, que foram a máquina de diferenças, que era o motor de diferença, como chamavam, desenvolvido por volta de 1822. Essa máquina de diferença tinha o objetivo de fazer contas matemáticas, subtração, divisão, multiplicação e subtração, só que ela não pôde ser desenvolvida por falta de financeiro e também por problemas técnicos. Ficou apenas um projeto. Ele também desenvolveu a máquina de engenho analítico, que foi desenvolvida em 1837, só que ela também não pôde ser desenvolvida por ele, ficou apenas um projeto, porque a tecnologia dessa época não era suficiente para desenvolver essa máquina e também por falta de capital. E quem chegou a desenvolver foi seu filho. Essa máquina tinha seus princípios baseados no ter analítico, que utilizava de cartões perfurados para poder dar os comandos para a máquina, né? Ele também desenvolveu o Coal Catcher, que era uma estrutura metálica que ficava na frente da locomotiva para tirar objetos dos trilhos, né? Para não ter perigo da locomotiva sair dos trilhos. E uma curiosidade muito interessante que as duas metades do cérebro do Babbage se encontram em Londres, uma no Holston Museum em Londres e outra no Science Museum em Londres também. Bom, a gente vai falar das 5 gerações de computadores. Bora pontuar cada uma delas. Bora fazer um panorama geral. A primeira geração ela foi marcada pela
válvulas eletrônicas. A segunda geração foi marcada pelo advento e aplicado dos transistores. A terceira geração foi marcada pelos circuitos eletrônicos dos CIs e a quarta geração foi marcada pelos microprocessadores. Falando da primeira geração, a primeira geração ela usava válvulas eletrônicas. Eram válvulas do tamanho de lâmpadas e essas lâmpadas elas eram grandes, considerando-se que a segunda geração utilizava transistores. A gente pode ver essas válvulas, elas pareciam de fato uma lâmpada e elas funcionavam como interruptores eletrônicos, né? E elas precisavam ser aquecidas para funcionar. Tanto que diversas fotos delas, você pode ver a ponta dela mais escurecida, pelo fato de ser muito fácil delas ficarem aquecidas. Esses computadores característicos da primeira geração surgiram na Segunda Guerra Mundial. O ENIAC, ele é um computador militar, ele foi um dos computadores mais populares dessa época, e o NIVAC, o primeiro computador comercial dos Estados Unidos. A gente vai falar da segunda geração de computadores, o que usou os transistores. Bom, a segunda geração ela foi de 1955 a 1964. Os transistores eles fizeram uma revolução. Por quê? Porque os transistores, no próximo slide, vai ter uma imagem de um transistor e todos os seus benefícios, né? Então, as vantagens. As dimensões ficaram reduzidas porque você tirava as válvulas eletrônicas. Um transistor fazia um trabalho melhor do que diversas válvulas e os transistores ficaram menores. Então, os computadores tiveram suas dimensões reduzidas, eles ficaram mais econômicos, ficaram mais viáveis economicamente falando, tiveram um aumento da velocidade, tiveram uma confiabilidade e uma durabilidade maior. Nessa época, esses computadores, com essa mudança dos transistores, permitiu que os computadores começassem a usar a linguagem de alto nível e não utilizassem mais a linguagem de cartão perfurado, que também é característica, né? A gente consegue ver que Babbage teve essa ideia e que foi utilizada na primeira geração, nos primeiros computadores. Tais linguagens de alto nível foram a Fortran, em 1957, e a COBOL, em 1959, e facilitava o desenvolvimento de software. Nessa geração, ficou marcada pelo cada vez mais o implemento dos computadores no ramo empresarial, no ramo comercial. Aí vamos para a terceira geração de computadores. A terceira geração de computadores, ela trouxe uma novidade. Foram circuitos integrados, os chips. O que é um circuito integrado? O circuito integrado, ele é um circuito, né? A segunda geração, trabalhavam com circuitos que envolviam transistores, resistores e capacitores. Mas esses circuitos, eles eram espalhados na máquina, fazendo as dimensões aumentarem. Já os circuitos integrados, os chips, no próximo slide, vai ter o tamanho de um circuito integrado. Ele é menor do que a unha. O próximo slide vai abordar isso. Então, você tendo um C desse tamanho, né? Tamanho de bem menor que uma unha, ele impacta em diversas coisas, tais como o tamanho, o próprio aquecimento, né? Você compactar todo um circuito dentro de um circuito integrado aumenta o desempenho, o tamanho, a própria manutenção, o consumo de energia, o gasto de materiais vai ser menor
E com essa terceira geração, circuitos integrados, os computadores ficaram menores ainda. Nessa terceira geração, já foi implementado os sistemas operacionais, o surgimento dos softwares, no caso, e a múltipla programação, né? E foi a partir dessa terceira geração os computadores foram implementados em bancos, universidades e grandes corporações. A gente pode dar um exemplo do IBM 360 e entre outros computadores da época. Agora vamos para a quarta geração. Bom, a quarta geração ela foi marcada pelos microprocessadores. O que são os microprocessadores? Microprocessadores são, no próximo slide, se não me engano, eu coloquei a imagem do microprocessador. Bom, a gente pode ver aqui diversos CIs nessa placa, né? Um adendo, eu esqueci de falar. Os CIs eles são formados por silício, que aumenta muito o desempenho deles, a troca de eletricidade ali naquela placa, né? Bom, os CIs, no caso, os microprocessadores, eles têm diversos CIs, então você vira um aglomerado de circuitos integrados aqui. E aqui a gente teve o primeiro termo, a gente foi começado a utilizar esse termo de CPU, né? Então, o computador passou a ter um cérebro, de fato. Passou a ser mais como nós humanos, que tem um cérebro que coordena tudo. E o CI, os microprocessadores passaram a ter essa função, né? A gente pode ver aqui diversos CIs numa placa. E essa placa vai ser o cérebro do computador. Agora, voltando para o slide anterior, essa quarta geração ela foi marcada, reduziu o tamanho dos computadores, deixaram ele um pouco semelhante dos nossos computadores atualmente. Até porque até a terceira geração os computadores eram grandes, né? A gente viu que os computadores sérios de tamanhos de salas começaram a ficar menores. E os computadores viraram desse tamanho, do Altair 8800 e do Apple I e II. Os primeiros computadores dessa geração, eles não tinham monitor, não tinham interface gráfica. E teve uma história, já que a gente é acadêmico do curso de TADS, foi sugerido ver o filme de 1991, Piratas do Vale do Silício, que retrata a história da rivalidade do Bill Gates, o criador do Microsoft, e o Steve Jobs, o criador da Apple. Evidentemente, tem os co-criadores, mas vamos focar na figura desses dois nomes. Bill Gates, ele mal um software para o Altair 8080, né? Só que não tinha interface gráfica. Ele fez um sistema operacional, mas não tinha interface gráfica. O Steve Jobs, toda a sua genialidade, ele viu que poderia ser inserido o que a gente vai chamar atualmente de periférico. Ou seja, vai ter o monitor, vai ter o teclado, vai ter o mouse e tem todas as questões ético-morais, que se ele roubou ou não, se isso é eticamente, se é moralmente certo. Mas enfim, essa geração ela marcou o início da computação e o início que a gente conhece, do início do termo que a gente conhece como software. E aí que vai surgir da quarta, que vai surgir toda a computação que a gente conhece, que a gente teve contato, né? Agora eu vou abordar um pouco sobre a quinta geração. A quinta geração, muitos pesquisadores, muitos centros de pesquisa, como também sites, coisas do tipo,
eles relatam que a gente ainda vive na quarta geração. Só que, em sua maioria, eles consideram que a gente vive na quinta já. A partir de 1991 até os dias atuais, é, se dá a quinta geração, né? Nessa geração, o que está marcando muito essa geração é a inteligência artificial, como a ChatGPT, Gemini, entre outros, que vem influenciando muito, outros muito mais avançados no caso, né? Vem influenciando muito em nosso meio, na nossa sociedade, nossa vida, como em empresas, em bancos. Muitos bancos utilizam a inteligência artificial para organizar dados, entendeu? Empresas também utilizam para organizar suas vendas, como é que fala? Suas demandas, entre outras coisas. Também uma coisa que marca muito essa geração é a conectividade entre os computadores e celulares, fones, enfim, entre os outros meios. A conectividade entre aparelhos, a troca de informações entre aparelhos é muito mais viável hoje em dia, muito mais fácil. E também, com a criação dos processadores com milhões de transitores, os chips e tudo mais, os computadores conseguiram ter um melhor desempenho, redução do tamanho, uma maior redução do tamanho ainda, e também um melhor custo-benefício, o que hoje em dia possibilita que muitas pessoas tenham acesso a essa tecnologia, né? E, e agora nós vamos passar por um pouco sobre o Sputnik e a ARPANET. Bom, é, esse, essa, essa história do Sputnik e a ARPANET retrata como, em tempos de guerra, em tempos de um perigo iminente, o avanço, a revolução, o desenvolvimento aumenta, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é um mal que acaba ajudando a evoluir certos fatores. E a gente pode ver isso através do Sputnik e da ARPANET. O Sputnik ele foi o primeiro satélite lançado em órbita, o primeiro objeto inteligente, controlado, e foi lançado em órbita em 1957. Ela marcou o início da corrida espacial. Já existia, aliás, já tinha começado a Guerra Fria, porque a gente tinha duas potências emergentes da Segunda Guerra Mundial, que foi os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética, criando o Sputnik, denotava um grande avanço, uma grande força, né, científica. E é um feito imenso, né? Você mandar, naquela época, mandar o primeiro satélite artificial para rodar a Terra. E com isso, os Estados Unidos, eles criaram, a partir do Departamento de Defesa, eles ficaram com receio de a União Soviética utilizar essa vantagem e implementar usando o Sputnik como uma arma e criaram a ARPANET. Ela foi criada pelo Departamento de Defesa em 1969 e ela foi a primeira rede de computadores, ou seja, ela é a predecessora da internet atual, ela é a base da internet atual. E é isso, né? Acho que a gente pode ter, ver que a Sputnik, a ARPANET e todas essas evoluções culminaram nos principais avanços tecnológicos de hoje. Os slides são nossas referências, né? Nós pegamos referências da Facom, muitos sites da educação Univ, brasileira. Eu utilizei o site do Museu de Topografia da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, uma Britânica Technology, que foi de onde eu tirei a história do Coalcatcher, e outros sites, outros links de outras faculdades, da Universidade Federal de Alagoas e César Carlos, que era um site de vários arquivos uhum. sobre o assunto.
E nossas considerações finais são que nessa história dos computadores, da evolução dos computadores, cada parte dessa história se fez altamente necessária para termos a tecnologia e os computadores da atualidade. Foi necessário desde o ábaco, que poderia ser considerado, por muitos é considerado um computador, o mais antigo. Outros consideram que o Pascal foi o primeiro computador, outros que a máquina analítica foi o primeiro computador. Depende do pesquisador, mas depende